Então, não se educa, né? Educar, o substantivo mais importante linguístico de educação é transformação. Não se educa, não se educa. As pessoas encontram respostas quando elas são cuidadas. Então, eu vou tomar banho. Tanto que muitos de nós que foram bem cuidados por anjos da guarda importante vão tomar banho. Entendeu? A gente vai tomar banho lá e enquanto toma banho canta, enquanto toma banho pensa no que vai fazer depois, e o tomar banho fica uma coisa não desprazerosa, mas uma coisa automática. Então, tomar banho. Tem gente até que gosta de tomar banho, de escovar o dente, né? Eu não acho muito prazer em escovar o dente, mas precisa escovar o dente, e tem gente até que gosta de escovar o dente, fica olhando no espelho lá, aquela espuma na boca, tem gente que até demora. Então, quem tem bons cuidadores faz as obrigações até pensando no que vai fazer depois, no prazer que vai fazer depois. Quem não tem bons cuidadores não se cuida. O cuidado, né, as obrigações, o trabalho, a escola passa a ser um pesadelo, um desprazer. E aí nós temos uma sociedade complicada aí, com gente saindo da escola e como alguns meninos que eu conheço que fazem prova, depois correm pro bar para beber uma cerveja, para aliviar o transtorno que foi fazer uma prova. Então então vamos voltar. Como que se cuida? Se cuida suportando a frustração do outro que está sendo cuidado. Porque é muito difícil cuidar. Ninguém gosta de ser cuidado. Vamos lembrar que nós somos bichos que tem que se transformar em gente. E essa transformação às vezes é insuportável, né? Uma criança por roupa. Outro dia uma mãe trouxe um menino para mim porque ele não gostava de pôr roupa. Ele não gostava, e principalmente se fosse roupa nova. Punha meia, ele tirava. Ele não gosta de andar calçado. Ele é um bichinho. E a mãe tinha só que dizer para ele: você vai pôr meia porque eu quero. Você põe meia para mim, não é para você. O dia que ela fez isso, ele começou a pôr. Ia mostrar para ela: mãe, olha a sua meia. E aí ele começou a fazer coisas, começou a desenhar, começou a pintar. Ela não tinha ideia de que é dela isso, né? A maior parte das coisas que nossos filhos são e fazem são nossas, né? Pegar um nenê, começar a pôr fralda, chupeta, chuquinha, berço, as musiquinhas idiota lá que tem naqueles negocinhos, já viu? Imagine, é fazer um bicho virar gente, entende? A gente não imagina o que é aquilo. É uma transformação assim, é uma metamorfose kafkaniana que a gente faz com as pessoas. E é desprazer. E aí depois tem que ir para a escola. E a escola não é só o jardim da infância que canta musiquinha, e daqui a pouco vem escrito, e daqui a pouco vem leitura, e vem lição de casa, que é uma coisa absurda. Mas quem sou eu para dizer que eles não vão dar lição de casa? E depois tem vestibular, que é outra coisa absurda. E depois tem MBA, e tem pós-graduação, e pós-doc, e agora até pós-doc, e não para. Então, assim, o ser humano é um sujeito que está internamente saindo da sua objetividade biológica e se transformando numa coisa que ele não sabe o que é. É uma borboleta que vira cano d'água. Então, se não houver essa dinâmica importante da gente sentir que nós temos que ter tempo para perceber nossos medos, né? Nossa, será que eu vou fazer 18 anos, né? Será que eu vou ter câncer? Será que a minha namorada vai me trair? Será que meu amigo vai ser fiel a mim? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? E aí, tempo para raiva. Mãe, essa comida de novo aqui, não aguento mais comer essa comida. Tempo para culpa. Ai, mãe, você me desculpa, eu estava nervoso. Entende? Se não houver tempo para isso, nós temos uma doença, a doença mental ou a somatose. O que nós temos de câncer em jovens hoje é uma coisa absurda. Quer dizer, ou a neurose, ou a gente assume a neurose, que é o equilíbrio desses 3 pontos, e permitir isso, administrar isso, entender isso, ou nós temos a loucura, que está aí de volta, nós temos as psicoses de volta, a gente parou um tempo nós temos muita gente tendo surtos,
Ou nós temos a somatose, que é a transformação da angústia em doenças do corpo. Hoje nós acabei de vir de um congresso aí de medula óssea, e nós acabamos de discutir numa salinha fechada com 2 americanos sobre a falência da genética no câncer. Acabou essa história de genética no câncer. O câncer é uma doença autoimune. A gente faz por excesso de angústia. Quem faz câncer? Os mais lúcidos. Psicopata não faz câncer. Aqueles que estão em sofrimento e não têm onde colocar esse sofrimento direito fazem o câncer. Criancinhas de 2 anos e 6 meses fazem uma LLA, que é a leucemia linfocitária aguda, porque já começam a perceber coisas em casa. Recebem culpa. Às vezes criancinhas de 2 anos e 6 meses escutam da mãe: ai, por que eu fui ter filho? Percebe? E elas já entendem isso. O cérebro já está pronto. O corpo está imaturo, mas o cérebro não. O cérebro, a partir de 1 ano e 6 meses, está pronto. A criança escuta tudo. Tem coisa que ela não entende por causa da língua, mas ela percebe. Então, nós temos que acordar. Né? Nós temos que acordar para as coisas e compreender que quando a gente precisa, então vamos voltar para a culpa, colocar culpa no filho para ele nos obedecer, colocar culpa no filho para ele ficar triste e ficar quieto, nós estamos interrompendo a vida dele, tanto mental ou às vezes até a vida fisiológica dele. UEL-FM Ideias. Culpa é vida. Temos de repará-la. Com Ivan Capelato. A partir dessa ideia de colocar a culpa no outro, a gente veste a carapuça ou morde a isca porque o lugar de quem fala também é fundamental, não é? Imagina, dentro dessa ideia da culpa, não é para qualquer pessoa que fala qualquer coisa que eu vou me sentir culpada, não é? Eu vou botar reparo. Com quem a gente tem vínculo afetivo. O avô, o tio, a mãe, o pai. Imagine uma mãe falar para uma criança de 4 anos, 5 anos, olha o que você está fazendo comigo, e ir chorar no quarto. O poder maligno dessa criança é um estrago muito grande. E aí, no caso de várias crianças que não tem como verbalizar isso, vai o quê? Vai acumulando, ela vai pensando. O que acontece no psiquismo dela ouvindo esse tipo de despejo, né, de vômito? Eu vou usar um pensamento teórico de uma psicanalista que falou muito sobre isso. A que mais falou sobre isso, Melanie Klein. O sentimento de ser má. Né? Olha como eu faço minha mãe chorar. Eu faço minha mãe ficar triste. Então, eu sou cheia de coisas más. Eu sou uma criatura cheia de coisas más. Então, ou eu não mereço viver, ou eu só mereço ser má. Então eu começo a agir como essa coisa má que tem que ser. Então eu passo a ser má com todo mundo. Passo a ser uma pessoa má com todo mundo. Vou ser má na escola, má com os animaizinhos, má. E aí acabei de criar um psicopata. Percebe? Então Melanie Klein pedia que a gente tomasse muito cuidado com isso, com essa questão da culpa. Ela tem um livro chamado Amor, Culpa e Reparação. E ela pedia que a gente tomasse muito cuidado com as nossas reações às crianças, né? Lembrando que o medo nas crianças é muito forte e, portanto, a raiva mais ainda. E quando a gente tentar separar a raiva das crianças ou a desobediência das crianças, a agitação das crianças com a culpa, a gente ia interromper um processo normal na personalidade delas, criando a imagem do Satã,
criando a imagem de uma criança satânica, destrutiva. E voltar atrás disso é muito difícil, por isso ela criou o termo reparação. Então, que daí, quando a mãe percebesse isso, o pai percebesse isso, que ele corresse para fazer a reparação. A mamãe, a questão da culpa, né? Então, eu falei isso porque eu estava nervosa, você não é, eu te amo muito, você não é. A mamãe falou isso porque a mamãe não estava bem. Então, fazia a reparação através da culpa. E a reparação é falada e agida. E agida, né? Falada e atuada. E a reparação é um processo benigno. A sociedade hoje do século XXI fala da reparação como se fosse uma humilhação, entende? Mas não é. A reparação é um processo terapêutico, benigno e nobre. Precisa ser muito nobre para reparar as coisas, entende? Então, a reparação é essa coisa de eu ir até o outro, retirar essa maldição, percebe? Mas quando a gente culpa crianças, ou mesmo adolescentes, tá? Então, eu tenho muitos casos, e meus colegas imagino que tem muitos casos de adolescentes. Eu vou falar uma coisinha assim. Quando o marido e mulher resolvem se separar, quanto mais tarde na vida de um filho, pior é a consequência. E às vezes, um adolescente escuta assim: mãe, mas por que você se separou agora, né? Ela fala: eu não me separei antes por causa de vocês. E isso é um atestado carimbado, tatuado de culpabilização. Você sofreu até agora com meu pai, né? Por causa de nós. Aí está desencadeada uma corrente complicada de culpa, que se essa mãe não procurar uma ajuda ou não perceber o que ela fez e reparar isso, você imagina como vai ser a união desses adolescentes com os seus parceiros e parceiras. Entende? Eles não vão se permitir se unir a pessoas boas.